Algumas informações sobre a SAF do Fluminense nesse vídeo aqui. Ontem rolou a reunião do Conselho Deliberativo. O presidente Mário Bittencourt, o vice-presidente Matheus Montenegro fizeram uma explanação sobre o processo atual, em que altura se está. E também não é segredo para ninguém que hoje pela manhã, lá no CT Carlos Castilho, houve um encontro dos dois com jornalistas que cobrem o Fluminense. A Central Fluminense esteve presente lá, tanto eu quanto o Wilson, nosso repórter. E nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas informações que foram passadas para nós por lá. Vamos falar um pouquinho dessa situação que saiu hoje cedo do investidor norte-americano, vamos falar um pouquinho do modelo de votação e também do modelo de SAF do Fluminense. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos começar a falar bastante do Flusão. Hoje pela manhã, o jornalista José Ilan trouxe a informação de que o Fluminense teria sido procurado por um investidor estadunidense ligado ali a clubes da NBA, interessado em investir no tricolor. E o José Ilan completou, dizendo que Mário Bittencourt e Matheus Montenegro teriam mentido na reunião de ontem do Conselho Deliberativo, quando falaram que não existe nenhuma proposta na mesa e não existe ainda um interessado formal. Naturalmente, essa informação foi pauta nesse encontro que ocorreu hoje pela manhã lá no CT Carlos Castilho, e o Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro reforçaram que não tem nenhuma proposta nesse momento pela SAF do Fluminense. Na situação do norte-americano, eles foram um pouco mais específicos, tá? O Matheus afirmou que ligou hoje pela manhã para a pessoa responsável lá do Banco BTG, perguntando, se houve alguma aproximação, alguma sondagem de algum empresário norte-americano, e a resposta que eles receberam foi negativa. Para o Fluminense, de maneira direta, tanto para ele quanto para o Mário, nada chegou até esse momento. Antes, o José Ilan já tinha trazido, e ele falou também sobre isso no vídeo de mais cedo, o interesse de um árabe em comprar essa SAF do Fluminense e surgir como investidor. A informação era de que o Fluminense teria recusado essa proposta, nem ouviu ali os números que o árabe estava disposto a colocar. O Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro confirmaram que houve sim essa aproximação desse árabe, mas de acordo com eles, o clube foi procurado por um intermediário aqui do Rio de Janeiro que falou: olha, o Fluminense está vendendo a SAF e a gente tem um cara aqui que é árabe que está interessado em comprar. De acordo com eles, eles repassaram esse interesse, o contato lá para o banco. E aí ficou esse intermediário, junto com o árabe, de falar com o banco BTG para daí a fazer a proposta, fazer toda a questão burocrática. O intermediário, de acordo com eles, chegou a dizer em um determinado momento que o investidor estava achando que o banco estava meio devagar ali na situação. O Fluminense voltou a falar com o banco, que enviou a documentação. Essa documentação seria algo como um panorama ali geral da situação do Fluminense. É um acordo, é um documento que tem um acordo de confidencialidade, mas é para o cara que está interessado em investir saber o panorama geral do clube. Depois desse contato do banco com o árabe, esse árabe, deu uma sumida, E aí esse investidor nunca mais apareceu, não deu respostas e a proposta acabou nunca de fato ocorrendo. O Mário e o Matheus falaram, inclusive, bastante, que isso é meio comum, algumas pessoas procurarem eles ali para falar: olha, eu tenho um investidor interessado. Eles até comentaram que teve uma vez que o Raí, ex-jogador, falou lá com o Mário, se eu não me engano, que tinha um investidor, ele passou o contato da pessoa lá do banco, que era com quem eles deveriam falar, e esse investidor do Raí, que o Raí estaria intermediando, nunca chegou a falar com o Banco BTG. Então, a política do Fluminense é essa: se aparecer alguém interessado, se eu, você que estamos aí assistindo esse vídeo aqui, estamos conversando, estiver interessado, tem que falar com o banco. Quem falou com o Fluminense repassou para o Banco BTG e não houve ainda uma proposta formal. Do estadunidense não houve nem contato, do árabe houve o contato, mas ele, depois do envio desses documentos, sumiu ali e acabou não fazendo uma proposta oficial pela compra da SAF tricolor. E aí, naturalmente, algo que surgiu ontem depois da reunião do conselho, muita gente comentando, foi: cara, mas se não tem uma proposta ainda, a gente não tem nada ali para discutir, por que essa reunião foi marcada, O Conselho Deliberativo foi marcado, por que os jornalistas foram convidados para ir hoje de manhã lá no CT Carlos Castilho? E a resposta que foi dada para nós é muito simples: porque essa proposta não existe ainda, mas eles estão muito otimistas de que ela vai chegar em breve. Foi comentado ali sobre um prazo dado pelo BTG de cerca de 2 semanas. Claro que pode ser mais tempo,
pode ser menos tempo também, mas que em cerca de 2 semanas chegaria essa proposta oficialmente ali na mesa do Fluminense para aí sim ser analisada. Uma questão falada ontem, que já tem algumas informações surgindo sobre isso, é sobre a questão de ser um grupo de tricolores, né, com dinheiro, e se isso seria um excludente, né? Ou seja, você tem que ser tricolor, você tem que fazer parte desse grupo de tricolores para comprar a SAF do Fluminense. Na reunião de ontem no Conselho Deliberativo, tanto o Matheus quanto o Mário já haviam sido claros, coisa que eles reforçaram hoje. A preferência deles, sim, é que seja um tricolor comprando essa SAF, até pela questão emocional, para não correr um risco do cara comprar, investir, depois meio que desistir de fazer grandes investimentos, ficar focando ali no mínimo e optar por fazer maiores investimentos para o Fluminense brigar por títulos, ter uma nova situação financeira de maiores investimentos. Só que essa preferência não é algo obrigatório, então se surgir um interessado mais, com uma proposta melhor e que não seja desse grupo de tricolores abonados, essa proposta, claro, que será ouvida pelo Fluminense. E essa questão do fundo, que foi até uma informação que o próprio José Ilan trouxe algumas semanas atrás, parece que é isso mesmo que está acontecendo, tá? Vai rolar esse fundo com diversos tricolores, e aí nesse fundo, cara, é possível que até uma pessoa que não seja tricolor faça investimento, tá? Esse fundo vai ter um gestor definido ali, que vai ser basicamente quem bota a cara. Lá no Botafogo você tem o John Textor, que é o dono da SAF. Vai ter um gestor desse fundo, que vai ser o cara que vai aparecer mais ali nos holofotes como comprador do Fluminense, mas ele vai ser um gestor desse fundo com diversas pessoas. E aí, dentre esses vários acionistas, existe a possibilidade, claro, que alguém que não torça para o Fluminense, até mesmo alguém estrangeiro, não falaram desse árabe, ele poderia chegar junto, né, desse fundo e investir e ser um dos acionistas. A entrada de qualquer pessoa nesse fundo vai ser aprovada justamente pelo gestor. E aí, claro, a preferência é que seja torcedor do Fluminense, mas se não for e tiver, claro, boas intenções para o clube, isso é possível sim que aconteça. E aí, naturalmente, o torcedor do Fluminense vai pensar, cara, beleza, tá bom, mas quem são esses tricolores abonados que investiriam no clube? A gente ouve muito burburinho, já falaram do André Esteves, já falaram do Guilherme Paes, falam em vários nomes, né? Os nomes oficialmente, assim, a gente não tem. O Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro também falaram que não tem esse nome ainda definido. O que eles sabem é que o banco entrou em contato com várias pessoas que têm esse perfil, né, de torcedores do Fluminense, com muito dinheiro, com capacidade de fazer esse investimento, e muitos deles até topam investir. Só que existe uma questão que é um pouquinho complicada, que é da publicidade desse investimento. Como que eu quero dizer com isso? Muita gente está até disposta a botar um dinheiro ali naquele fundo, está até disposta a investir no Fluminense, mas não quer chamar para si a atenção, o holofote. John Textor no Botafogo, por exemplo, ele faz questão de deixar claro que é ele que está comprando o Botafogo. O Pedrinho lá no Cruzeiro faz questão de deixar claro que é ele o dono. Mas nessa situação do Fluminense, como envolve muita gente ali de mercado financeiro, os caras às vezes preferem uma vida um pouco mais privada e não ter o seu nome muito jogado ali nos holofotes da mídia. O desejo do Fluminense é que o nome de todos os acionistas envolvidos seja revelado, mas existem alguns deles que não estão muito afim de terem a sua identidade exposta. Então isso vai ser uma situação negociada, e aí caso, né, se bata o martelo que, olha, vai ter que vir a público todo mundo que está botando dinheiro no Fluminense, existe sim a possibilidade de alguns deles darem para trás, vamos dizer assim, e falarem, não, nessas condições eu não vou investir no Fluminense, o que é algo normal, tá? Faz parte do jogo e não vai impedir um processo de SAF de ocorrer. Só são menos cotistas ali para comprar e para participar desse fundo. Até nessa questão, né, da exposição, teve o caso do Coritiba, que foi comprado pela Tricorp, e aí isso aí ligou um pouco de sinal de alerta, porque houve um protesto de torcedores do Coxa lá na Faria Lima, na frente da sede da empresa, e aí isso é algo que começou a criar esse alerta, porque os caras não querem atrair essa atenção, principalmente negativa, para eles mesmos, para a empresa deles. Imagina, o Fluminense engata uma sequência de derrotas ali, a torcida vai protestar lá na frente da sede de qualquer empresa na Faria Lima, por exemplo, por conta dos maus resultados. Os caras não querem atrair muito essa pressão para cima deles, porque muitos deles nem do meio do futebol são. E aí, sobre a questão do valuation, né, o valor avaliado ali do Fluminense, teve aquela informação do Lauro Jardim de que o Fluminense estaria avaliado em 850 milhões de reais, dos quais negociaria 60% e receberia 500 milhões, tá? Mário e Matheus dizem que não tem como confirmar essa informação porque não existe a proposta. Aliás, o Fluminense já tinha soltado uma nota oficial dizendo isso. Então, assim, não tem como saber os valores se a proposta não está na mesa. Não chegou a proposta para o Fluminense para saber desses valores. Mas o Matheus explicou um pouquinho como é que seriam esses 500 milhões que soaram muito negativos, né? Soou como muito pouco dinheiro para o Fluminense. Ele explica que não é bem assim, tá? Porque o valuation, pela explicação dele, é baseado no aporte no clube,
na dívida que o novo investidor vai assumir e no investimento mínimo por ano. E aí o valor desses 500 milhões seria o aporte. Só que aí você pega 500 milhões por 60%, isso também não está definido, tá? Se vai ser exatamente 500, se vai ser exatamente 60%. O Mário e o Matheus até falaram que essa questão de, a partir do momento que você já vendeu o controle, para o clube, de maneira prática, vender 51% ou vender 70%, 90%, né, que é o máximo que o clube pode vender, faz pouca diferença porque o controle já vai estar com o investidor. Mas você tem esse tripé, digamos assim, para você avaliar esse valuation. Então, você tem a dívida do Fluminense, que é ali cerca de 822 milhões de reais, teria mais esse aporte de 500 ou de 850, né, seria a avaliação do 100% do Fluminense, e teria o investimento mínimo no futebol, que é uma maneira de garantir, como se fosse um seguro ali, para que o cara não retire todo o dinheiro do futebol para fazer times muito fracos e tentar recuperar o investimento que ele fez. Ele vai ter que investir um valor mínimo ali por um período na equipe do Fluminense para que a gente consiga, né, brigar pelas competições. Então, esse caso do valuation é uma situação um pouquinho complicada, porque as informações que saem muitas vezes pegam o somatório desses valores e aí outras informações pegam só um pedaço desse tripé. Eles até citaram bastante o caso do próprio Coritiba, né, que se divulgou que vendeu a SAF por 1,1 bilhão de reais. Mas esse valor, na verdade, é um investimento em 10 anos, né, que totaliza esse 1,1 bilhão, mas aí é algo entre 110 milhões de reais por ano, que não é um investimento tão expressivo assim em níveis de futebol brasileiro. Coritiba hoje joga a Série B do campeonato. Então, essa situação tem que ser bastante clara e bastante especificada, para a torcida do Fluminense para entender, né? Seriam 500 milhões de aporte, nesse caso que o Lauro Jardim traz, mas não tem como confirmar porque a proposta não existe, seriam 500 milhões agora. O Fluminense receberia essa pancada, digamos assim, de 500 milhões agora para ir fazer investimentos na equipe, pagar dívida, etc e tal, e ainda teria a questão da dívida que seria assumida por esse novo investidor e teria o investimento mínimo toda a temporada ali no futebol do Flu. Então, pode parecer que o Fluminense estaria sendo vendido por muito menos do que outras equipes aqui do futebol brasileiro foram, mas não é bem assim, porque esse valor de 500 milhões ignora o fato de que o investidor vai assumir para si a dívida e ele vai ser o responsável. O Fluminense não vai estar devendo mais nada. Quem vai ser o novo endividado da parada vai ser o cara que comprar ali a SAF do Fluminense. Quanto a essa questão do valor, né? Se for mesmo 500 milhões, 60%, cara, é algo visto com bons olhos, tá, pela diretoria tricolor, porque o mercado está bastante parado, a Selic está em alta, então não está tendo investimentos tão grandes nesse sentido, até por uma questão geopolítica global, toda aquela questão da guerra tarifária, China, Estados Unidos, questão de aporte de dinheiro aqui no Brasil, repito, taxa Selic muito alta, acaba fazendo com que esse investimento mais conservador seja um caminho muito mais escolhido por quem decidir, né, investir a sua grana. Então, se surgir esses 500 milhões para o Fluminense, seria algo que o clube vê, sim, como interesse. Até o Mário falou, né, de uma conversa que ele teve com o representante lá do BTG, que ele falou, né, tanto para o Mário quanto o Matheus. Você reparou que nos últimos anos deu uma esfriada essa questão de SAF? Surgiram algumas em sequência, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, e agora deu uma parada, né? Não tem muito clube virando SAF nos últimos meses ali sendo comprado. Justamente por isso, os investidores estão mais cautelosos, estão observando um pouco mais o mercado. Então, se surgir essa proposta com 500 milhões, é um valor visto com bons olhos pelo Fluminense. E aí, falando um pouco de estatuto, como seria essa votação para aprovação de uma SAF depois que haja a proposta, e aí eles fizeram questão de deixar bem claro que a ideia é deixar o contrato o mais público possível, mostrar todas as cláusulas ali, e isso ficar bem claro para o torcedor do Fluminense, pro sócio futebol que vota, mas também para o conselheiro, para os sócios do clube ali, para ninguém ir para a votação sem estar sabendo exatamente no que está votando, porque é algo muito importante para o futuro do clube. Afinal, a gente vai estar criando uma sociedade anônima de futebol e vai estar entregando o controle do futebol, que a gente sabe, né? Todos nós aqui que estamos falando de Fluminense, conversando sobre isso agora, a nossa grande paixão é o futebol do Fluminense. Claro que a gente acompanha os outros esportes, quer que o Fluminense vá bem, mas acho que o que nos uniu nesse momento aqui para se tornar tricolor, claro que foi o futebol do Flu. Então é algo muito importante. Existe uma discussão interna para saber qual vai ser o modelo de votação utilizado. O Matheus falou bastante, né, na tecla de que ele quer evitar que o caso vá para a justiça. Ontem, na reunião do conselho, ele usou o termo vascaínização e a galera entendeu um pouco mal, né? Mas o que ele quis dizer não foi nem menosprezando ou alfinetando o Vasco. Foi só aquela questão que todo vascaíno concorda que é péssima para o clube, de ficar havendo muita guerra de liminar, né?
liminar para cá, liminar para cá. Então, hoje mesmo, o Pedrinho comanda a SAF do Vasco enquanto busca um investidor por conta de uma liminar que foi concedida e a 777 perdeu o direito ali sobre o clube. Então, o Matheus está muito preocupado com isso para evitar que o caso fique indo toda hora para a justiça e rolando essa guerra de liminar. Para o clube, eles deixaram isso bem claro, a ordem desse trâmite, né, da Assembleia com sócios e a aprovação do Conselho, pouco importa, né? A maneira que for melhor ali, que tiver maior aprovação para minimizar essa possibilidade de ficar tendo liminarzinha, processo na justiça correndo, é a que irá ocorrer e eles vão buscar essa maneira mais tranquila. Existe uma cláusula no Estatuto do Fluminense que diz que precisaria de 60% da aprovação em caso da venda de qualquer coisa do Fluminense que envolva uma perda de controle. Só que o Matheus entende que essa cláusula não se aplica no caso da SAF, porque a SAF do Fluminense já seria criada para ter a votação de sim ou não, com o Fluminense não tendo controle, com o Fluminense cedendo o controle. Na maneira que ele lê e que ele enxerga a situação, isso deveria ocorrer, essa cláusula seria válida de precisar de pelo menos 60% da aprovação, seria válida caso o Fluminense tivesse já a SAF, se fosse dono de 100% dela e tivesse agora vendendo, sei lá, 60% e cedendo os direitos, aí precisaria dessa maioria um pouco mais ampla na votação. Seria um caso tipo do Fortaleza, eles deram até esse exemplo. Fortaleza criou uma SAF, mas não tem ainda investidor. Então, nesse momento, o Fortaleza tem uma sociedade anônima de futebol que pertence 100% ao Clube Social Fortaleza Esporte Clube. Então, a partir do momento, caso, claro, o Fortaleza tem uma cláusula parecida no seu estatuto, a partir do momento que o Fortaleza vende a SAF, vende o controle dessa SAF, precisaria dessa aprovação de 60% ali do conselheiro e dos sócios para poder repassar o controle adiante. Talvez o tema que cause maior discussão dentre os tricolores nessa questão da SAF é a possibilidade do Mário Bittencourt se tornar CEO do Fluminense num novo clube, né, numa nova SAF surgindo. O Mário deixou bem claro novamente hoje para os jornalistas presentes lá nesse encontro de que essa decisão é exclusiva do investidor e que não existe nenhuma pressão por parte do Fluminense para que seja escolhido pessoa A ou B, seja o Mário Bittencourt ou seja qualquer outra pessoa. Existe a chance do investidor, quando comprar ali o clube, optar por manter quem já está lá, e aí bota o Mário como CEO. Existe essa possibilidade, manter o diretor jurídico do Fluminense. Existe essa possibilidade, assim como existe a possibilidade dele simplesmente mandar trocar tudo. Olha, eu quero outro cara como CEO, eu quero outro cara como diretor jurídico, eu quero, mandar todos os funcionários embora, trazer os meus. Existe essa possibilidade, tá tudo em aberto, isso cabe ao investidor. E aí uma coisa que muita gente tem debatido, né, e eu acho que é uma preocupação natural, é se não existe alguma maneira do Fluminense fazer uma pressão no sentido de, cara, se não vender, se você não quiser comprar e botar fulano de tal como CEO, seja Mário ou seja qualquer outro, então a gente não vai te vender. E o Mário deixou bem claro que assim, não tem muito como isso acontecer, porque o clube não consegue impor nada. A proposta chega para o BTG e o BTG vai repassar essa proposta para o Fluminense. Então essa imposição, digamos assim, teria que partir lá do BTG e não tem por que ela partir. Não existe esse conflito de interesses, porque o responsável do banco, né, por essa operação não vai investir no Fluminense, não tem por que ele fazer essa obrigação de fulano A, B ou C ser o CEO do clube. Inclusive esse cara é São Paulino, então assim, não tem nada a ver com, ele poderia comprar ali o Fluminense e tal, não tem nada muito nesse sentido de conflito de interesse. Existe sim a possibilidade do Mário se tornar CEO, mas isso vai caber ao investidor. Se o investidor comprar o Fluminense e decidir, eu quero botar o Mário aqui porque eu acho que vai fazer um bom trabalho, porque eu acho que precisa de um período de transição, é uma decisão dele. Não existe nenhuma pressão nesse sentido do Fluminense. O Mário e o Matheus foram bastante enfáticos e falaram algumas vezes que, cara, não houve nenhuma conversa nesse momento sobre quem seria ou não seria o CEO, até porque não tem a proposta na mesa ainda. Existe o BTG dando esse prazo de 2 semanas, que a gente comentou, falou que em 2 semanas essa proposta deve chegar. E aí, nesse momento, que vamos saber quem são os investidores. Então não tem nem como você discutir se você não tem quem vai comprar o Fluminense ainda. E aí, sobre o investidor, uma outra questão que eu vejo muita gente comentando, que eu acho bastante importante aqui, é sobre a questão de sócios do BTG, como por exemplo o André Esteves, é um nome que é muito falado, comprarem, né, participarem desse fundo ali para comprar o Fluminense. E aí eles deixaram claro que não existe nenhum impeditivo, mas que não enxergam como um conflito de interesse, porque o BTG é uma empresa muito grande, então assim, não é como se o André Esteves tivesse ele, caso ele queira, né, porque isso não está confirmado ainda, caso ele queira, não é como se ele estivesse definindo o preço. Tem várias pessoas ali na empresa que estão fazendo essa questão do valuation. Pode sim, tá, que ele ou outro sócio, outro funcionário do BTG coloque dinheiro do próprio bolso nesse fundo de investimento do Fluminense, e isso não seria um conflito de interesses.
Acredito que eu tenha conseguido passar aqui para vocês os principais pontos debatidos tanto na reunião do Conselho ontem quanto nesse encontro de jornalistas hoje, mas reforço, o espaço totalmente aberto aqui. Se tem alguma coisa que não ficou clara, que você não entendeu, ou alguma coisa que você ainda está com dúvida e eu, porventura, não falei aqui, se eu puder te responder, se puder te ajudar, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder e esclarecer tudo para vocês do que eu sei, tá? O que eu tô falando aqui é o que foi passado hoje nesse encontro com os jornalistas pela galera do Fluminense. Tava o Mário Bittencourt, o Matheus Montenegro, o Ronaldo França e o Marcelo Armed, que é o assessor, estavam eles ali conversando com a gente. Essa é a visão do que eles passaram para nós. Da maneira que eu puder ajudar vocês aqui, eu estou disponível. Deixar o comentário aqui embaixo. Peço também, né, para você deixar o like nesse vídeo aqui. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.